Galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Cacheta. Eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai quebrar alguns mitos que estão rolando na internet. Célio, qual que é o valor das multas eleitorais para eleitores e mesários? É o que você vai descobrir hoje nesse vídeo nosso aqui, beleza? O eleitor que deixa de votar e não justifica no prazo de 60 dias, ele vai pagar uma multa que varia entre R$ 1,05 e R$ 3,51. Né? O valor pode transitar entre esses patamares aqui. Lembrando que a esmagadora maioria dos juízes fixam no valor máximo, porque esse valor não recebe atualização há muitos anos, há mais de 15 anos com certeza, porque foi desde que eu estou na Justiça Eleitoral esse valor nunca foi atualizado. Beleza? Então, se você não votou e não justificou depois de 60 dias, ou não justificou no dia da eleição ou depois de 60 dias, a multa vai ser entre R$ 1,05 e R$ 3,51. Já adianto que 99% dos cartórios cobram a multa ou de R$ 3,50 ou R$ 3,51. R$ 3,50 para arredondar, né? A outra multa que é aplicada é aquele eleitor que demora para fazer o título, o que a gente chama de alistamento tardio. Então, o eleitor, depois que ele completa 19 anos, ele tem até 151 dias, ou seja, até o fechamento do cadastro da eleição posterior, né, que está chegando, para poder fazer o título. Senão ele vai pagar uma multa entre R$ 1,05 e R$ 3,51, lembrando que tem juiz que cobra também as eleições que o eleitor deveria ter votado. É um posicionamento que existe também, beleza? Mesário faltoso, esse tema é complicado, né? Se o mesário falta no dia e não justifica, né? Ou se a justificativa não é aceita, ele vai pagar uma multa entre R$ 17,57 e R$ 35,14, mas o juiz, vendo que a multa é muito pequena, né, em relação às condições econômicas do mesário, ele pode subir essa multa, e essa multa pode chegar até 10 vezes o valor máximo de 10 vezes o valor máximo de R$ 35, e ele pode pagar até R$ 351,37 por turno de eleição, tá? Lembrando que todas essas multas aqui são aplicadas por turno de eleição. Se você faltou o primeiro turno, você é obrigado a votar no segundo turno, senão são geradas multas para cada turno, beleza? No mesário, e ainda tem um efeito que aumenta mais a multa do mesário. São duas hipóteses. Quando a sessão, né, a mesa receptora de votos deixar de funcionar em razão da ausência, o que é raro, porque geralmente a gente consegue substituir o mesário lá no dia, né, o presidente pode convocar uma pessoa na fila, ou quando o abandono ocorre no decurso da votação sem justa causa. Então, você chega à conclusão que para o mesário é melhor ele faltar do que ir e abandonar os trabalhos, porque nesse caso a multa é de R$ 35,14 a R$ 70,28, podendo ser multiplicado até 10 vezes, né, até R$ 702,80. O que eu tenho visto dos juízes, diante do tanto de tempo que essa multa não é atualizada, geralmente esses valores são aplicados no valor máximo, de R$ 351,00 e R$ 702. É claro que é sempre avaliada a condição econômica do mesário antes de arbitrar a multa, mas pela minha experiência, geralmente são aplicadas essas multas. Então, certo? Resumindo, então, eleitor faltou a eleição, em regra, ele vai pagar aí R$ 3,51 por turno de eleição, né? Se o eleitor deixar de fazer o título no tempo correto, R$ 3,51, e dependendo do juiz pode pagar os turnos que ele poderia ter votado, e o mesário faltoso ele vai pagar, sem justificativa, ele vai pagar R$ 17,57 a R$ 35, podendo ser elevado esse valor a 10 vezes, R$ 351,00, e se a mesa não funcionar ou se ele abandonar no decurso da votação, pode chegar até R$ 702,00, beleza? Espero ter contribuído para desmistificar um pouquinho dessa questão da multa, né? Que muitas vezes fala que é mais de um salário mínimo e não é. O valor da multa máxima que pode acontecer para os mesários é 351 ou 702, beleza? Um grande abraço.